Agora, igual a gente fez na oferta, vamos ver a variedade das curvas de oferta. Então, como a elasticidade de preço da oferta mede a resposta da quantidade ofertada ao preço, isso se reflete na aparência da curva de oferta claramente. Então, a figura 5 mostra 5 casos. No caso extremo de elasticidade zero, como mostra o painel A, a oferta é perfeitamente inelástica. Então a curva de oferta, neste caso, ela é vertical. Nesse caso, a quantidade ofertada é a mesma, qualquer que seja o preço do produto. Então esse é o caso em que o produtor ele não pode mudar facilmente a sua oferta de produtos, mesmo que o preço ele aumente muito ou caia muito, você não tem movimento na oferta, portanto, neste caso a quantidade ofertada é a mesma, qualquer que seja o preço. À medida que a elasticidade aumenta, a curva de oferta torna-se mais horizontal, indicando que a quantidade ofertada responde mais a variações de preço. No extremo oposto, mostrado no painel E, a oferta é perfeitamente elástica. Isso se dá quando a elasticidade de preço da oferta se aproxima do infinito e a curva de oferta se torna horizontal. Então ela fica deitada, indicando que variações muito pequenas no preço levam a variações muito grandes da quantidade ofertada. Em alguns mercados, a elasticidade da oferta não é constante, variando ao longo da curva de oferta. Então, em vários mercados, a elasticidade da oferta ela não é constante, variando, portanto, ao longo da curva. A figura 6 mostra um caso típico de uma indústria em que as empresas dispõem de fábricas com capacidade de produção limitada. Para baixos níveis de quantidade ofertada, a elasticidade de oferta é alta, indicando que a empresa responde rapidamente a variações de preço. Nessa região, as empresas têm capacidade de produção que não está sendo utilizada, que é a chamada capacidade ociosa, como instalações e equipamentos que passam a maior parte do dia parado. Pequenos aumentos do preço farão que seja lucrativo para essas empresas começar a utilizar essa capacidade ociosa. À medida que a quantidade ofertada aumenta, as empresas se aproximam do pleno uso de sua capacidade. Uma vez que toda a capacidade esteja sendo utilizada, aumentar a produção requer a construção de novas fábricas. Para induzir as empresas a incorrer nessas despesas extras, o preço precisa aumentar substancialmente, de modo que a oferta se torna menos elástica. Ou seja, a depender da forma de utilização da sua capacidade produtiva em que o produtor está no momento, ele pode ser mais sensível ou menos sensível a variações do preço. Então, o exemplo aí mostra que à medida que você tem uma empresa que vai usando a sua capacidade produtiva, vai diminuindo a sua capacidade ociosa, se aproximando do pleno uso de sua capacidade produtiva, ela vai se tornando cada vez menos sensível a variações de preços. Então, no começo, se o preço variar, rapidamente ela responde com mais produção. Se de repente ela atinge sua plena capacidade e ela não tem estímulo à construção de uma nova fábrica que aumente, que no longo prazo faça com que a capacidade de produção ela aumente, consequentemente, você vai fazer com que este produtor se torne aí no final do uso dessa capacidade produtiva cada vez menos elástico, cada vez menos sensível a um determinado preço, ok? Então a figura 6 apresenta um exemplo numérico desse fenômeno. Então, quando o preço se eleva de 3 para 4, um aumento de 29%, a quantidade ofertada sobe de 100 para 200, um aumento de 67%. Como a quantidade ofertada tem uma variação proporcionalmente maior que a variação do preço, a curva de oferta tem elasticidade superior a 1. No entanto, quando o preço sobe de 12 para 15, a quantidade ofertada sobe de 500 para 525, um aumento de 5%.
Nesse caso, a quantidade ofertada tem uma variação, portanto, proporcionalmente menor que a variação do preço, de modo que a elasticidade é inferior a 1. Vamos agora ver as figuras que o texto anteriormente trabalhou. Vamos começar aqui mostrando a elasticidade de preço da oferta. Então, a elasticidade de preço da oferta determina se a curva de oferta tem inclinação acentuada ou não. Então, igual a demanda, a elasticidade é o que vai revelar a inclinação da curva. Observe que todas as variações percentuais são calculadas pelo método do ponto médio. Então aqui o autor coloca o primeiro gráfico, começando pela situação da oferta perfeitamente inelástica. Então, essa curva extremamente vertical, essa curva aqui fortemente vertical, né, em pé, em formato de I, revela, portanto, que aumento no preço de um determinado produto deixa inalterada a quantidade ofertada, ou seja, o produtor ele não reage a efeitos de mudança de preço. Ele fica com a sua quantidade ofertada inalterada, estagnada. Se o preço ele aumentar ou diminuir também, veja que se diminuir, ele também não se sente estimulado a diminuir a sua quantidade ofertada, ele mantém a sua oferta travada ali em 100 de quantidade. Então, a elasticidade igual a zero. Se formos caminhando para o lado para o caminho de mais elástico até o perfeitamente elástico, nós temos a situação da oferta inelástica. Elasticidade menor que 1. Então, a empresa reage a um aumento nos preços, mas ela reage menos. Então, veja, um aumento de 22% no preço do produto, de 4 para 5, faz com que a empresa venda 10% a mais desse produto. Ela não tem tanta sensibilidade à variação no preço. Ela mantém uma certa reação, mas uma reação menor do que a variação de preços. Na situação em que você tem a oferta com elasticidade unitária, em que você tem a elasticidade igual a 1, você aí tem uma variação tanto de preço como quantidade na mesma magnitude. Então, um aumento de 22% no preço do produto faz com que a empresa aumente em 22% a sua quantidade ofertada. Então, veja que que a curva de oferta anterior ela era mais vertical e agora ela está ficando mais horizontalizada, né? Ela está ficando mais deitada, mostrando, portanto, que esse vendedor ele tem uma reação, ele é sensível cada vez mais a mudanças no preço. E se nós viermos aqui, veja, para o painel D, em que mostra a elasticidade maior do que 1, mostrando agora nós temos um produtor elástico, um produtor que reage a movimentos nos preços, ele faz uso mesmo da lei da oferta. Nós vamos ter aqui que um aumento de 22% no preço provoca um aumento de 67% na quantidade ofertada. E aí mostrando que essa curva de oferta ela é cada vez mais deitada, mostrando que a curva com essa inclinação revela um produtor cada vez mais sensível a mudanças de preço. Então, o preço aumenta, rapidamente ele aumenta a sua oferta. O preço diminui, rapidamente ele diminui a sua oferta. E no perfeitamente elástica, em que você tem uma elasticidade infinita, você tem a situação lá de uma curva, né, fortemente horizontalizada, horizontal, deitada, em que você tem a quantidade de preço acima de 4, a quantidade ofertada é infinita. Então, se o preço subir,
a oferta ela passa a ser infinita. E se for a um preço 4, os produtores fornecerão qualquer quantidade. E a um preço abaixo de 4, a quantidade ofertada ela é zero. Então, se o preço variar um pouquinho para baixo, fazendo com que esse produtor seja extremamente sensível a essa variação para baixo no preço, rapidamente o que ele faz? Ele diminui a sua quantidade ofertada para zero. Então a gente sai do extremo de inelástico, de que a empresa não tem sensibilidade a variação nenhuma, ao fato perfeitamente elástico em que uma variação de centavos faz com que esse produtor ele oferte infinito ou ele oferte zero, mostrando aí a sensibilidade que ele tem a variações de preço. E na figura 6, assim como a gente fez na demanda, é fácil perceber também que a elasticidade preço da oferta, assim como a gente viu na demanda, ela pode numa mesma curva variar. Então a gente viu lá a questão da oferta, né? Então eu posso ter uma empresa que ainda tem capacidade de produção, ela é altamente sensível, aumentou o preço, ela rapidamente produz mais, mas à medida que ela vai usando aquela capacidade de produção dela, ela vai ficando menos elástica, ela vai ficando mais inelástica, é porque ela passa a não ter sensibilidade por variações de preço. Então veja, uma vez que as empresas frequentemente têm uma capacidade máxima de produção, a elasticidade da oferta pode ser muito elevada quando a quantidade ofertada é pequena e muito baixa quando a quantidade ofertada é grande. Então, se eu tenho aqui a quantidade ofertada de 100 e de 200, eu tenho uma elasticidade, e quando a produção já está em níveis elevados, eu vou ter outro comportamento em relação à variação de preços. Então veja, aqui, um aumento no preço de 3 para 4 aumenta a quantidade ofertada de 100 para 200. Como o aumento de 67% na quantidade ofertada é maior que o aumento de 29% no preço. Então, quando a empresa sai de 100 para 200, a reação dela a uma elevação no preço é muito elástica. Então a elasticidade é grande, maior que 1, então ela é elástica. Então, aconteceu a elevação do preço, eu tenho como produzir mais, eu rapidamente dobro a minha, praticamente saio de 100 para 200, eu aumento fortemente a minha produção. Neste caso aí, produzindo, portanto, um aumento na quantidade de oferta maior do que o aumento no preço. Ok? Portanto, nesse trecho da curva, se a gente for nesse trecho da curva, esse ofertante ele é elástico, ele é sensível a variações de preço. Em comparação, quando o preço aumenta de 12 para 15, a quantidade ofertada aumenta somente de 500 para 525. Então vejam, um aumento de 5% na quantidade, então um aumento menor, uma variação menor da quantidade do que uma variação no preço, quando o preço aqui aumentou 22%. Portanto, a curva de oferta nesse trecho, ele é inelástico, ou seja, o preço aumenta, mas o produtor não tem a mesma resposta, a mesma reação ou a mesma sensibilidade a essa mudança de preço, ok? Mais uma vez, igual na demanda, se você não entendeu, volta o vídeo, passa devagar, pausa, acompanha, copia os gráficos para que você possa fixar essa conceituação na sua mente e entender de maneira mais rápida qual é o comportamento que cada consumidor e agora que cada produtor tem quando você tem variações de preços, ok?